Um outro texto. Agora eu vou entrar, né, no que foi falado no começo do vídeo sobre dízimo, né? Primeiro eu provoquei, fui instruída pelo Espírito de Deus a fazer essa provocação, né? A instruir também, né? Ao dar, instruir para que seja dado, não vendido, não negociado. Então, agora nós vamos falar do dízimo. Eu já disse que eu já ouvi quem era a favor, quem era contra, quem ainda é a favor, quem ainda é contra. Eu já ouvi quem era contra e passou a ser a favor. Tá? Eu já vi também quem era a favor e passou a ser contra. Olha, em 31 anos de evangelho, eu já vi bastante coisa. Tá? Alguém chega para mim e diz assim: você está dizendo... Eu estava pastoreando uma igreja e alguém disse para mim: você quer que eu tire 10% de um salário mínimo para dar? E eu respondi com um texto que está lá em Lucas 21. Ela falou, a pessoa falou para mim: você quer que eu tire 10%? E aí eu respondi aqui em Lucas 21 e eu disse: olha, eu não quero nada. De verdade, eu não quero nada. Eu não quero nada. O que eu quero, na verdade, é que você seja abençoado. Porque já estava na minha mente, no meu coração, entranhado em mim, essa coisa de dar, de ser generoso. Veja que Deus, ele foi o primeiro a dar o exemplo. João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que emprestou, que vendeu, que alugou. Foi isso? Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele deu. Ele deu um e ganhou muitos. Né? Lembra da musiquinha? O Senhor tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Ele deu um e ganhou muitos. Tem até um cântico que diz assim, olha: tantos como a areia da praia. Conhece esse cântico? Conheço. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, assim, tantos como a areia da praia. Olha aí, ó, o maior exemplo, ele deu um e ganhou tantos como a areia da praia, louvado seja Deus. Aleluia. Então, essa mulher vai e me pergunta: você quer que eu tire 10%? Então vamos lá. Eu falei para ela: eu não quero nada, eu só quero que você seja abençoada. Né? Lucas capítulo 21. Olha só o que está dizendo aqui no primeiro versículo. A oferta da viúva pobre. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Olha, Jesus, vou abrir um parêntese aqui. Jesus, aqui está dizendo que olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas. Olha, primeiro, era uma prática comum entre eles. Quando Jesus nasce, ele nasce no Velho Testamento, aonde era citado muitas leis, tanto é que eles diziam: porque Moisés diz assim. Volta e meia alguém estava lembrando para Jesus a lei que diz: Moisés disse que tem que apedrejar, porque a lei diz assim, diz assado. Então, quando Jesus nasce, ele nasce ali no Velho Testamento. O que a ciência diz? Um testamento só tem valor a partir de quando? Morre. O testador. Então, o Novo Testamento, né, é um Novo Testamento. Tem validade. Todo o testamento, ele só tem valor mesmo quando morre o testador. Jesus estava ali no Antigo Testamento. Ele não precisava ficar citando o testamento todo. Não precisava. Mesmo porque ele estava numa área onde eles já sabiam de cor
eu ouvi dizer, nos cursos teológicos que participei, que é obrigatório em Israel o menino, até, se eu não estiver enganado, não sei se é 12 ou 13 anos, ter a ciência de todo o Velho Testamento, né? Muitos judeus não creem no Novo Testamento, não aceitaram Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, mas eles têm o Velho Testamento correndo na veia. Então, quando Jesus nasceu, não foi diferente. Eles tinham as leis entranhadas dentro deles. Tá? Não precisava Jesus ficar falando o tempo inteiro disso ou daquilo. Mas veja que nessa prática aqui de Lucas 21, versículo 1, e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E também ele viu, veja que Jesus estava em algum lugar para observar aquilo. Ele não pregou contra. Jesus não pregou contra. Muito pelo contrário, aqui nesse texto, eu entendo que ele está... O quê? Que palavra que eu vou usar aqui? Ele está afirmando, ele não se colocou contra. Vamos colocar dessa maneira para ficar mais fácil o entendimento. Ele não falou nada contra. O que ele falou contra vai mostrar aqui nos versículos seguintes. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Agora, olha que interessante. E disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como ofertas de Deus o que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, olha aqui, que texto interessante, deu todo o sustento que tinha. Olha a palavra deu aí de novo. O feito dessa mulher, como eu já falei aqui, nem tudo foi escrito, mas isso aqui ficou escrito. Isso aqui, o Espírito Santo de Deus inspirou alguém para registrar, para que o mundo inteiro saiba que ela deu, não do que sobrava, mas ela deu todo. É o que o texto está dizendo, e eu creio. Ela deu todo. Será que ela viu Jesus vendo ela? Ela fez isso só porque Jesus estava vendo ela, será? A Bíblia não diz, né? Jesus estava num lugar só observando. E ele viu isso. E exaltou a atitude desta mulher. Como também já foi dito aqui neste vídeo, Deus reage às nossas atitudes. Ela deu 10% do que tinha? Ela deu 10% do que ela tinha? Não, ela deu 100%. Ela deu tudo. E foi exaltada para a glória de Deus. Então, fica aí para a sua reflexão. Bom, Jesus também vai dizer. Olha eu como vai dizer. Jesus disse. Ele disse em Mateus. Ele diz, né? Diz porque ele está vivo. Mateus capítulo 23, o verso 23, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante. Né? Isso aqui eu entendo a Bíblia assim, espetacular, porque ela nos ensina e nos ensina muito. Desprezais o mais importante, né? Tem gente que acha, né, que porque dá um dízimo gordo, alto, né, que tem que mandar, que tem que ser adorado, que tem que fazer parte da Trindade, tem que ser a 4ª pessoa da Trindade, né? E Jesus está dizendo que isso não é o mais importante. E aí ele está dizendo aqui, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas.
Bom, então aqui esse texto está tratando de duas coisas. Primeiro, do dízimo e de coisas mais importantes que o dízimo. Então, quando Jesus diz assim, deveis fazer estas coisas sem desprezar aquelas, então o contexto está me dizendo sobre o que Jesus está falando aqui nessas últimas linhas. Ele está, a meu juízo, ele está dizendo, tudo bem, vocês podem dar o dízimo, mas não desprezem as outras coisas, que são até mais importantes. Né? Bom, o que eu vejo, né, o que eu tenho observado nesses 31 anos de evangelho, né, de vivência no evangelho, eu sou uma pessoa extremamente observadora e eu tenho observado que as pessoas elas estão muito presas, né, ao dinheiro, porque é muita coisa para comprar, né? É muita coisa para gastar. É o celular da hora que tem que... Não, eu não posso estar abaixo. Eu tenho que mostrar que o meu celular é top. Que o meu celular é 10. Pega a televisão e põe a televisão bem de frente para a porta da rua, que é para as pessoas passarem na rua e verem a televisão 75 polegadas smart, né? E ó, não vou te enganar não, hein? Eu tô de olho nessa TV. Não vou te enganar não, eu tô de olho nessa TV 75 polegadas. Jesus, eu tô querendo uma televisão assim. Não, então, aí, né, a gente faz das tripas corações, né, para poder ter a tal da televisão, ter o tal do celular. Saiu um celular agora que, ó, o cara é fenomenal. Então eu tenho que ter, né? Eu tô falando aqui ter para mostrar aos outros, porque existe mesmo, viu? Existe sim esse tipo de gente que quer ter para mostrar para o outro que tem. Mas também existe aquela pessoa que quer ter porque realmente o negócio é... Eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar. É bom demais, né? A televisão que não precisa você, é só você falar, ô TV, eu quero ver aí o Gênesis na Record. Aí a televisão, sim senhor, e obedece, né? E vai lá para Record, é comando de voz, né? É tanta coisa, é carro, um carro melhor, e a televisão é cruel, né? Porque a gente está vendo o jornal, daqui a pouco vai para os comerciais e passa lá, o carro da hora, a TV da hora, o celular da hora, a roupa da hora. O comércio é um demônio. Porque, vou te contar, perturba o nosso juízo e o juízo dos nossos filhos, né? E aí o dinheiro vai embora. O dinheiro vai embora. Não tem dinheiro mais para ajudar ninguém, não tem dinheiro mais para ofertar, não tem. As pessoas estão sonegando essa parte, entendeu? Porque o consumismo está alto. Entende? Então, é por isso que não tá. E são coisinhas, né? Falei aqui de TV, de celular, mas tem aquelas coisinhas miudinhas. Imagine, na minha casa são 4 celulares, os 4 têm que ser alimentados pela energia. Então, bota na tomada, é consumo, né? Aí, ou é pré-pago ou é pós-pago, porque celular só sobrevive dessa forma. Ou é pré-pago, de qualquer maneira, tudo gasta, né? Agora tem aí máscara, né? Então eu tenho que ter uma máscara de cada cor, que é para combinar com o guarda-chuva, que é para combinar com o tênis, entendeu? E tem a máscara fashion também, já viu? Toda cheia de brilho, toda cheia de história, misericórdia, é muito gasto. A gente está muito envolvido com essas coisas, né? E tudo isso é passageiro. E às vezes tem alguém do nosso lado precisando de um pão, precisando de um dinheiro para poder aventurar um trabalho aí fora, né? Eu tive com uma pessoa que falou que estava precisando de uma bicicleta para poder catar latinha. Enfim, e a gente, o próprio Jesus está dizendo aqui em Mateus 23, coisas mais importantes: juízo, misericórdia, fé. Misericórdia. Eu espero que todas essas palavras aqui, de alguma maneira, façam você refletir.
essas palavras também, esse vídeo, é porque é a primeira aula do curso sobre Apocalipse, no canal Oséias 6.3, onde eu digo que é 100% online e 100% gratuito, o que não quer dizer, de verdade, será gratuito até do início ao final, mas o que não vai impedir você que está sendo alimentado, e aí o Espírito Santo de Deus me fez lembrar aqui agora de Gálatas, que fala daquele que é ministrado e daquele que ministra, né, a palavra de Deus. É gratuito, mas não impede de você ofertar aí o que você entender. Aqui ninguém está dizendo para você ofertar R$50, R$100. Não. E eu não tenho medo e nem vergonha, nenhum receio de falar sobre isso. Porque é bíblico. Eu já disse, deixei bem claro aqui que eu acredito na Bíblia. Então, olha o que a Bíblia diz. Gálatas, capítulo 6 e o verso 6. Olha só. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que instrui. Então, eu vou estar aqui e tantas outras pessoas vão estar por aí instruindo pessoas pela palavra. A proposta desse canal inicial, a proposta inicial desse canal é falarmos do Apocalipse. E eu não tenho um pingo de dúvida que você será, mas muito, muito abençoado aqui por este curso. Então, fique conosco, não perca as aulas, que você vai entender muita coisa que não é dito por aí. Uma coisa no seminário que eu estava dando aula, eu falei que botaram Jesus para fora. Um versículo que eu aprendi logo no início da minha caminhada com o Senhor, eu aprendi que aquele versículo ele deveria ser usado para o não cristão. Qual é o versículo? É o versículo que diz: eis que estou à porta e bato. Só que com o tempo, estudando, eu entendi que esse versículo não é para o não cristão. Esse versículo é para o cristão. É para o crente. E o versículo diz que eis que estou à porta e bato. E eu perguntei no seminário, quem está na porta batendo? Está do lado de dentro ou está do lado de fora? Está do lado de fora. Quem é que está batendo? É Jesus. Então Jesus está do lado de fora da vida do cristão. Não é do ímpio, é do crente. A carta foi escrita para a igreja. As cartas do Apocalipse foram escritas para a igreja. E isso nós vamos aprender muito mais dentro do Apocalipse. Tá? Então, assim, aquele que vai ser instruído pela palavra é um mandamento, não é um pedido, é um mandamento. Está escrito aqui, olha, compartilhe dos seus bens com a pessoa que está instruindo. Ok? Bom, eu sou chamado algumas vezes para pregar em algumas igrejas, eu não cobro nada, não tenho coragem de cobrar, 31 anos de evangelho, nunca cobrei, mas uma coisa eu peço, porque já houve uma fase em que eu era chamada muito para pregar. Se todas as vezes que eu era chamada para pregar, eu tirasse do meu salário para pagar a passagem, como é que eu ia sobreviver? Então, é o que diz aqui a Bíblia. Se você vai ser instruído, né, algumas igrejas têm essa consciência e aí, né, lançam uma oferta na vida do pregador. Bênção, é de Deus isso. Tá? E não vai ser diferente aqui. Eu não estou num púlpito pregando, mas eu estou com a intenção de instruir. Eu espero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, né, convença você disso, de repartir os seus bens, já que você está sendo instruído pela palavra, de repartir os seus bens. Né? E aí eu vou lembrar do jovem rico que chega para Jesus e pergunta a ele o que ele tinha que fazer para ser salvo. Jesus falou exatamente isso. Compartilhe dos seus bens com os pobres. Ele não gostou do que ouviu e assim não fez. Mas veja a visão de Jesus, a mente de Jesus, o que Jesus entendia. Compartilhe dos seus bens com os pobres. É para dar. Porque
aquele que dá é mais feliz do que aquele que recebe. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.